Nos últimos anos, o telescópio espacial James Webb tem desafiado as fronteiras do nosso conhecimento sobre o universo. Com suas observações espetaculares, ele nos revelou questões que nem os cientistas imaginavam serem possíveis, especialmente no que se refere aos buracos negros. Descobertas recentes revelaram buracos negros supermassivos situados nas regiões mais distantes do cosmos, em tempos muito próximos ao Big Bang. Essas observações estão forçando cientistas a repensar conceitos fundamentais sobre a formação desses objetos misteriosos. Mas como é possível que buracos negros tão massivos existam em um universo tão jovem, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang? Isso parece não fazer sentido de acordo com o que sabemos sobre a formação dessas entidades no modelo tradicional. A teoria predominante até agora para a criação dos buracos negros supermassivos é baseada na ideia de que esses buracos negros se formam quando estrelas supermassivas, com pelo menos 3 vezes a massa do Sol, chegam ao fim de suas vidas e colapsam sob sua própria gravidade. O colapso de uma estrela tão grande gera um buraco negro. No entanto, a questão que surge é: se os buracos negros supermassivos observados por Webb já existiam tão cedo no universo, como isso seria possível? Uma estrela não teria tempo suficiente para nascer, evoluir e morrer nesse período tão curto de tempo, que é de apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Portanto, os modelos tradicionais de formação de buracos negros não conseguem explicar esse fenômeno. É aqui que entra uma nova teoria, que começou a ganhar força entre os cientistas. Recentemente, um estudo apresentado ao Jornal de Cosmologia e Física de Astropartículas propôs uma explicação que poderia resolver esse enigma. Segundo essa teoria, os buracos negros supermassivos não teriam se formado a partir da morte de estrelas, mas sim de buracos negros primordiais, formados logo após o Big Bang, nas primeiras frações de segundo da existência do universo. Esses buracos negros primordiais seriam muito menores do que os buracos negros supermassivos que vemos hoje. Na verdade, eles seriam tão pequenos quanto um átomo, mas extremamente densos. Essas sementes de buracos negros teriam se formado devido às condições caóticas do universo primordial, quando a densidade de matéria era incrivelmente alta e as flutuações quânticas estavam em sua maior intensidade. Essa ideia não é nova. O físico Stephen Hawking já havia sugerido que, logo após o Big Bang, poderiam ter surgido esses buracos negros minúsculos. Para Hawking, esses buracos negros poderiam ainda existir no universo, mas em um estado em que estariam evaporando lentamente por meio do processo conhecido como radiação Hawking, um fenômeno que faz com que a radiação seja emitida de dentro do horizonte de eventos do buraco negro. No entanto, até recentemente, ninguém havia encontrado provas diretas da existência desses buracos negros primordiais ou da radiação Hawking. Foi quando James Webb entrou em cena, desafiando ainda mais as teorias cosmológicas. O telescópio foi projetado para observar as regiões mais distantes e antigas do universo com uma precisão nunca antes vista, e foi capaz de identificar buracos negros supermassivos em galáxias muito jovens, que existiam apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Essa descoberta foi revolucionária, pois, segundo os modelos tradicionais, esses buracos negros não poderiam ter se formado de maneira tão rápida. Mas, se esses buracos negros não surgiram das estrelas, como explicamos sua existência? A explicação proposta pelos cientistas é que esses buracos negros supermassivos teriam evoluído a partir das pequenas sementes primordiais mencionadas antes. Embora esses buracos negros iniciais fossem muito pequenos, sua alta densidade teria permitido que, em regiões com grandes concentrações de matéria, esses buracos negros crescessem rapidamente. Esse crescimento teria ocorrido à medida que o universo se expandia e se resfriava, permitindo que essas sementes capturassem matéria ao seu redor, acumulando massa e eventualmente se tornando os buracos negros gigantes que observamos hoje. Essas novas descobertas e teorias estão forçando os cientistas a reconsiderar a evolução das primeiras estrelas, galáxias e buracos negros. Os modelos tradicionais de formação de estrelas e buracos negros não são mais suficientes para explicar o que o James Webb está observando. O impacto dessa revolução teórica não se limita apenas aos buracos negros. Ela afeta profundamente a forma como entendemos a formação das galáxias e, por extensão, a história do próprio universo. Afinal, se os buracos negros supermassivos realmente surgiram de buracos negros primordiais e não da morte das estrelas, isso implica que o próprio processo de formação das galáxias pode ter sido muito diferente do que imaginávamos. Além disso,
As observações do James Webb também podem ter implicações para nossa compreensão do chamado período de reionização, que ocorreu cerca de 400 a 500 milhões de anos após o Big Bang, quando as primeiras estrelas e galáxias começaram a iluminar o universo. O fato de termos observado buracos negros tão massivos em uma época tão precoce sugere que esses objetos podem ter desempenhado um papel importante na formação das primeiras galáxias, influenciando a estrutura do universo primitivo de maneiras que ainda estamos começando a entender. No entanto, apesar de todas as evidências que o James Webb está fornecendo, ainda existe ceticismo no meio científico. Muitos astrônomos aguardam mais dados e observações para confirmar ou refutar essas novas teorias. Alguns cientistas acreditam que os modelos tradicionais de formação de buracos negros ainda podem ser mais complicados do que pensávamos, e que as descobertas feitas até agora podem ser apenas o começo de uma compreensão mais profunda. Mas, sem dúvida, as observações de Webb estão abrindo um novo campo de pesquisa, que pode nos levar a um novo entendimento da evolução cósmica. Esperamos que você tenha achado este vídeo informativo. Se gostou, clique no botão de curtir para nos ajudar a criar mais conteúdo. Não se esqueça de se inscrever para ficar atualizado sobre as novidades da Terra e do Universo. Obrigado por assistir.